Mar em Notícias. Saúde para você. Já voltamos pela sua 103,5, agora no quadro Saúde para você, falando sobre a radioterapia, os benefícios da radioterapia no tratamento do câncer de mama. A gente está no mês do Outubro Rosa e nunca é demais falar sobre a importância da prevenção e, claro, os tratamentos disponíveis para o câncer de mama. Yasmin Adaf, radio-oncologista da Sensomed Oncologia, já está aqui conosco para falar um pouco mais desse assunto. Doutora, seja bem-vinda aqui à Rádio Rio Mar. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, ouvintes. A gente também está ao vivo na nossa página no Facebook. Eu peço que você curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe suas perguntas também. Divulgue as informações para os seus amigos. A gente começa a nossa entrevista falando sobre as formas de detecção do câncer de mama, até porque quanto mais detecção for precoce, melhor o tratamento vai ser, né, doutora? Certo. Esse é um assunto que eu acho muito importante falar, porque ainda nos dias de hoje, eu escuto gente falando que faz autoexame, que faz autoexame todo ano, e eu gostaria de passar essa informação que autoexame não é rastreio. Autoexame não faz detecção precoce. A partir do momento que você tem um nódulo palpável, esse nódulo ele já está maior do que ele deveria estar, ele poderia ter sido detectado de forma mais precoce. Então, aproveitando esse mês do Outubro Rosa, da conscientização contra o câncer de mama, que é o câncer que mais mata no Brasil, mulheres, tá? Então, aproveitando para todas as mulheres acima de 50 anos, elas devem fazer o rastreio anual. E as mulheres mais jovens, mas que têm um risco aumentado, principalmente pela história familiar, elas podem começar esse rastreio até antes, tá? 10 anos antes da data em que o parente, antes de 50 anos, teve o câncer diagnosticado. Então, às vezes, é possível começar a rastreio a partir dos 35 anos, 40 anos, dependendo da história de cada um. E ainda sobre essa questão da detecção, doutora, existe alguma relação da prótese, das mulheres que usam prótese com o aparecimento do câncer, e elas podem fazer a mamografia também normalmente? Isso é uma pergunta bem interessante. Não tem, porque muitas mulheres têm medo, mas o uso de prótese ele não está relacionado com risco aumentado de câncer de mama. E sim, as mulheres que têm prótese, elas têm que fazer o rastreio, tá? Elas podem fazer a mamografia. Em alguns casos, a prótese atrapalha a mamografia. E não só a prótese, às vezes a mulher tem a mama muito densa, e a mama densa também atrapalha a leitura da mamografia. Então, se houver necessidade, o médico vai pedir alguns exames complementares. No caso da prótese ou de mamas muito densas, as mamas muito densas pode fazer a ultrassom para complementar. A prótese é possível fazer a ressonância para complementar se o exame da mamografia deixar alguma dúvida. Mas mesmo a ressonância, mesmo a ultrassom, elas não detectam as microcalcificações que são vistas na mamografia. Então, nenhum desses exames substitui a mamografia. Mesmo que a mulher tenha prótese, mesmo que ela tenha mamas densas, tá? Às vezes é necessário complementar a mamografia, mas nenhum desses exames substitui a mamografia. Autoexame é importante, mas a mamografia muito mais. E quando se fala em tratamento de câncer de mama, doutora Yasmin, de que forma a radioterapia, é o tema que a gente vai tratar hoje aqui, se apresenta como um tratamento eficaz? O câncer de mama ele é um tratamento multidisciplinar. Então, assim, praticamente 100% dos casos que tiverem intuito curativo da doença, eles vão ter que ser tratados com cirurgia, tá? E, além disso, existem alguns outros tratamentos complementares. Esses pacientes, dependendo da situação, eles vão precisar de hormonioterapia, vão precisar de quimioterapia e, muitas vezes, vão precisar de rádio. Via de regra, os 3 profissionais vão cuidar dessa paciente, tá? O cirurgião, o radio-oncologista e o oncologista clínico. Em relação à radioterapia, ela vai ser feita no final da quimioterapia, para os pacientes que tiverem quimioterapia, né? Ou após a cirurgia, só quando estiver completamente cicatrizado. Então, às vezes, isso demora mais ou menos um mês, às vezes um pouco mais da data da cirurgia, para que a cicatrização esteja completa, a pele já esteja fechada. E o benefício da radioterapia, ele vai ser para todas as pacientes, independente do estágio. Então, assim, a radioterapia foi o grande tratamento que possibilitou a redução do tamanho da cirurgia. Se a gente não faz mastectomia, que é a retirada da mama, para todas as mulheres hoje em dia, isso é por causa da radioterapia. Então, a radioterapia permitiu que a gente fizesse cirurgias menos agressivas. Hoje em dia, a gente faz a cirurgia conservadora das mamas, então é tirado só o nódulo, assim, o setor da mama onde tem o nódulo, tá? E a radioterapia é feita sobre toda a mama que ficou. Isso permite um resultado cosmético melhor, o psicológico da paciente fica menos afetado, porque, assim, o resultado estético da mastectomia
é muito mutilante, é uma cirurgia muito mutilante. Então, para paciente que tem tumores iniciais, a radioterapia tem esse grande benefício, que foi ter permitido a cirurgia conservadora. Para paciente que tem tumores avançados, principalmente pacientes que têm linfonodos positivos, que são aqueles carocinhos que às vezes a gente tem na axila, aquele carocinho às vezes pode ser palpável, às vezes é detectado nos exames. Essas pacientes, elas acabam tendo que ser submetidas ao esvaziamento da axila, tá? Que é a retirada de vários linfonodos da axila. Só que esses linfonodos têm uma função que é principalmente drenar o líquido do nosso braço. Então, as pacientes que fazem essa cirurgia, muitas delas vão evoluir com o que a gente chama de linfedema. Se vocês conhecem alguém que fez essa cirurgia mais agressiva, a mastectomia com esvaziamento axilar, esse linfedema é aquele braço inchado. A mulher fica com um braço mais inchado do que o outro, ela perde movimentação, ela não consegue mais levantar o braço completamente, isso acaba tendo um prejuízo de qualidade de vida. Esse braço inchado favorece a infecção, dificulta ela fazer as atividades do dia a dia dela. Então, a radioterapia hoje em dia permite que a gente trate a axila daquelas pacientes que têm axila doente, em alguns casos, não é todos, tá? Mas muitos casos, a gente consegue tratar com a radioterapia, reduzindo pela metade a chance de ela ter o inchaço nos braços. Então, assim, com grande melhoria da qualidade de vida. Em relação à sobrevida, o benefício da radioterapia pode gerar um ganho de sobrevida de até 20%. Então, assim, é um valor muito expressivo. Tá? É claro que esse ganho é maior para pacientes que têm uma doença mais avançada e um pouco menor para quem tem uma doença mais inicial. Só que mesmo para paciente com doença inicial, o ganho de 10%, que é muito, tá? Em oncologia isso é um valor muito expressivo. Então, assim, a radioterapia ela é um tratamento que praticamente todas as mulheres que têm câncer de mama, elas vão nos conhecer, tá? Então, é importante saber do benefício, passar nesse médico também, não é só no cirurgião, não é só no oncologista, nós também. E é essa mensagem que eu queria passar. E quanto tempo dura cada irradiação dessa e qual é o período que a pessoa precisa fazer o tratamento? O tempo de tratamento varia um pouquinho. A gente tem alguns protocolos que podem variar mais ou menos de 30 sessões ou então até 15 sessões, tá? Pode ser um protocolo mais curto ou mais longo. E o tempo de tratamento, a paciente tem que ir todo dia. Então, é um tratamento que é realizado de segunda a sexta, todos os dias úteis. Não trata sábado, domingo, nem feriado. E ele dura em torno de 10 a 15 minutos, tá? O momento que a radioterapia vai ser feito, ele varia de caso para caso. Todas as pacientes vão ser operadas, lembra que eu falei? Todas elas que estão fazendo tratamento com o intuito de curar a doença vão ser operadas. Então, se ela fizer a cirurgia inicialmente, como primeiro tratamento, não tiver indicação de quimioterapia, ela faz a radioterapia em seguida, se houver indicação, que muitas das vezes vai haver, tá? Se ela tiver uma doença um pouco maior, precisar fazer a quimioterapia antes, ela vai fazer a quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia. A radioterapia ela é o último tratamento, tá? Então, independente de a paciente precisar de cirurgia, precisar da quimioterapia, a radioterapia sempre vai ser o último, tá? Então, ela vem depois da quimio e depois da cirurgia, independente da ordem que eles forem usados. Agora, doutora Yasmine, como é que deve ser o estilo de vida, né, o dia a dia aí de quem está fazendo um tratamento radioterápico? Há restrições na alimentação, em tomar sol, por exemplo? E eu gostaria de questionar também em relação aos possíveis efeitos colaterais. Existe uma restrição de tomar sol na área irradiada. Então, assim, não é uma restrição que a paciente não possa pegar sol por completo. Agora, se ela irradiou a mama, que é o lugar que a gente está falando hoje, e ela tem uma viagem programada, um aniversário de alguém, e aqui na região que a gente mora, a gente tem muita exposição ao sol, banho. Então, ela pode ir, ela não precisa ficar reclusa, ela não precisa ficar em casa e excluída das atividades sociais, mas ela vai ter que fazer proteção mecânica. Então, assim, não basta protetor solar, que seria a proteção química. Ela precisa de proteção mecânica, é roupa. Ela precisa de roupa cobrindo a região irradiada, tá? Ela tem restrições. Para paciente que está tratando câncer de mama, não vai ter restrição alimentar, tá? Mas paciente que está tratando região do abdômen, região da pelve, pode ter algumas restrições alimentares, porque a radioterapia pode ter alguns efeitos colaterais relacionados à diarreia nessas pacientes, mas na mama, não. Então, na mama, sem restrições alimentares. E em relação... Qual foi a outra pergunta? Sol. Não, era só restrições alimentares. Efeitos colaterais. Sobre os efeitos colaterais, a radioterapia é um tratamento local. Eu costumo explicar para os pacientes assim, é parecido com a cirurgia. Se você está operando a mama direita, você está operando a mama direita. Tu não vai ter efeito lá na mama esquerda, nem efeito lá no pé, tá? Então, ela é um tratamento local. Então, se a gente está tratando, por exemplo, a mama direita, a gente vai ter efeitos colaterais relacionados ao lado direito da região que a gente está tratando, principalmente no pulmão. E pacientes que estão tratando a mama esquerda já tem um pouquinho mais de risco aumentado de efeitos cardíacos e também pulmonares, né? Mas
vai depender muito do local onde o paciente está tratando. O perfil de efeito colateral é bem específico para cada região. E no geral, como é que estão os índices de cura para o câncer de mama? Olha, isso varia bastante e é por isso que a gente bate tanto nessa tecla da detecção precoce, tá? Isso vai depender do perfil bioquímico da paciente. As pacientes, elas fazem a biópsia e também fazem a imunohistoquímica depois, para a gente saber qual é o perfil da doença, né? O perfil biológico da doença. Mas se uma paciente que tem uma detecção precoce no estágio 1, ela tem risco de uma chance de cura de mais de 95%. Agora, essa chance de cura ela vai reduzindo conforme o estágio da doença, tá? Todos os cânceres a gente estadia, ele pode ser estágio 1, 2, 3 ou 4, tá? O 4 é o mais avançado e o 1 é o mais inicial. Então, se ela tem um estágio 1, ela tem uma chance de cura de em torno de 95%. Agora, se ela tem um estágio 4, que aí essa chance já reduz bastante, bem drasticamente. Então, é por isso a importância da detecção precoce. E qual é a evolução da radioterapia, doutora, no tratamento do câncer? E a gente fala também da evolução das máquinas. Às vezes, muitas mulheres chegam lá e vê aquele equipamento grande, tomam um susto. O que a gente pode destacar aí de novo que foi criado nesse campo da radioterapia? Olha, a evolução da radioterapia, no caso específico do câncer de mama, ela é tão grande que eu vou dar um exemplo aqui até drástico. Coisa de, sei lá, 40, 50 anos atrás, como a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, existiam pacientes que não morriam de câncer e morriam de efeito colateral da rádio, por exemplo, tá? Porque, como eu falei, ela pode dar efeito cardíaco, né? Então, com a tecnologia de muitos anos atrás, isso era possível. Hoje em dia, isso é uma coisa que não existe mais, tá? Antigamente, tinha gente que questionava o benefício da radioterapia por causa desses efeitos colaterais. Hoje em dia, a gente consegue fazer uma radioterapia tão modulada, tão bem controlada, que a gente tem um controle tão grande das doses que chegam nesses outros órgãos, que o risco de ela ter um evento cardiovascular em 20 anos, ele é tipo em torno de 1% em 20 anos. Então, assim, o quanto a tecnologia beneficia o resultado do tratamento. Às vezes, a simples evolução da tecnologia muda o mesmo tratamento que era feito antes. Com a evolução da tecnologia, ele tem um resultado melhor por simplesmente ter menos efeito colateral. E aí vem também a popularização, né, dos equipamentos, porque quanto mais se tem o mamógrafo, as máquinas de radioterapia, claro que são caros, ainda mais com a popularização, elas tendem a ficar mais baixas e o acesso também à população aumenta. Né? Em relação ao mamógrafo, sim, com certeza. Agora, em relação às máquinas de Tecnologia, radioterapia, não. a gente tem um pequeno problema, assim, que nem não sei se vale tanto discutir aqui, é que o preço das máquinas são em dólar, né? Então, assim, com o aumento do dólar, a gente tem uma certa vulnerabilidade a isso. Doutora Yasmin Nadaf, radio-oncologista da Sensumed Oncologia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem final. A gente está no mês de outubro, essa detecção precoce que é tão importante para que a radioterapia possa, sim, fazer a sua parte. Olha, a minha mensagem é que as mulheres têm que se cuidar e a gente tem que ter em mente que as coisas podem acontecer com a gente. Porque todo mundo tem uma certa mania de achar que nunca vai acontecer com a gente, vai sempre acontecer com o nosso vizinho. Então, se cuidem, tá? A gente tem bastante tratamento eficaz e conforme a doença evolui, a gente perde uma certa chance de cura numa mulher jovem, porque a gente está falando de mulheres jovens que têm potenciais, muitos anos de vida para viver, estão em idade produtiva, estão no auge da vida. Então, assim, não pense que as coisas não podem acontecer com você, se cuide, faça o rastreio, tenha a organização com seus exames, então saiba que você fez o rastreio ano passado, que já está na época de fazer esse ano de novo, e é uma coisa contínua, você vai ter que fazer todos os anos, não só com mamografia, mas também com preventivo, falando de câncer de colo de útero, que a gente sempre fala aqui, a gente está em campanha eterna contra o câncer de colo de útero, porque aqui no Amazonas, ele mata mais do que câncer de mama, o que é um absurdo, mas então se cuidem, façam seus exames, por favor, não relaxem, tá? Pode acontecer com todas nós. Jornalismo com credibilidade.